Fala pessoal! Hoje a gente vai ver aqui 6 pontos que todo investidor deve saber para escolher as melhores ações na bolsa. Muita gente tem acompanhado principalmente a Sara Live, né? Nossa live especial de domingo, onde a gente passa lá o cenário econômico, né? Do que está acontecendo, como foi a semana anterior, o que a gente espera para a semana seguinte. E a gente sempre fala também das melhores oportunidades de investimentos. E a gente tem acertado muito, a gente tem acompanhado, né, recomendado algumas ações que têm se valorizado 10, 20, 30, 50, mais de 100%. E muita gente pergunta assim, pô, Marco, como é que você escolhe essas ações, como é que você antecipa esses movimentos? Então hoje a gente vai ver aqui 6 pontos principais para escolher as melhores ações na Bolsa. E isso os principais, os grandes investidores no Brasil e no mundo tomam essa decisão, tá? Então é um trabalho que demanda tempo, demanda muito estudo, né? Mas assim a gente consegue se antecipar e encontrar belíssimas oportunidades, principalmente investimentos em ações. Isso vale para outros mercados, mas principalmente para investimentos na bolsa. Se você está começando agora, precisa entender muito bem desses passos que a gente vai ver aqui, que são essenciais para a gente escolher a melhor ação para se investir, tá? Primeiro a gente precisa conhecer o histórico e o modelo de negócios dessa companhia, tá? Se for um modelo de negócio que a gente não gosta, ou se você não vê um potencial de crescimento, algum diferencial competitivo, algum diferencial comparativo em relação a seus competidores, a gente tem que colocar no radar, tá? Se é uma companhia muito inovadora, tem boa execução, bons presidentes, bons executivos, isso nos chama atenção. Primeira coisa, então, é o histórico e o modelo de negócios, tá? Conhecer muito bem a companhia, tá? Outra coisa, como a gente falou, que também remete a esses 6 pontos, é a gente conhecer muito quem são os donos dessas companhias, né? Quem são os controladores e alguns de seus principais executivos, não só o presidente, alguns diretores, tem diretor novo entrando, diretor operacional, diretor de RH, quem são eles, de onde que eles vieram, qual que é a cabeça, o tipo de atitude que eles tomam e quem são os donos dessa companhia. É uma empresa familiar, é uma empresa, uma corporação, ou seja, não existe um controlador, né? Quais são as políticas dos principais executivos, como é que eles são remunerados. Então esse segundo ponto são os conhecer muito bem tanto os controladores como os principais executivos, tá? Não só quem está ali na execução, mas por exemplo também o conselho de administração também é importante, tá? O terceiro ponto, a gente começa a entrar um pouco na operação da companhia, precisa conhecer muito bem o faturamento, como é que essa empresa ganha dinheiro, como é que ela vai ganhar mais dinheiro amanhã, nos próximos meses, nas próximas trimestres, nos próximos anos, como é que a companhia vai continuar crescendo, como é que é o faturamento dessa companhia, o que ela vende, como é que é o preço e também como é que são os custos dessa companhia, né? Ela tem uma boa gestão de custos, ela consegue crescer gerando rentabilidade, isso é muito importante também conhecer, tá bom? Por exemplo, empresas que crescem, mas que ao mesmo tempo o custo também cresce junto com o crescimento de receita, de expansão dos resultados, usualmente não são as melhores empresas para se investir. Geralmente tem um fator que a gente chama de escala, né? Ou seja, empresas que vão crescendo a receita, mas não necessariamente o mesmo tamanho dos custos, são boas empresas para se investir, tá? Então, conhecer muito bem o faturamento e a estrutura de custos da companhia também é o nosso terceiro ponto, tá? O quarto ponto também é conhecer muito a lucratividade e a rentabilidade de uma companhia, tá? Será que essa companhia ela é eficiente? Será que ela é rentável? Imagina que a gente está falando aqui, será que é uma empresa que está dando retorno sobre o patrimônio de 5%? Será que isso é bom? Será que isso é muito? É pouco? É suficiente? Pode melhorar nos próximos períodos, tá? Então isso conhecer muito a expectativa de crescimento dessa lucratividade, isso pode ser determinante para a escolha de um bom investimento e é aí que a gente escolhe uma ação que pode subir 10, 20, 50, 100%. Também esses talvez sejam um dos principais pontos aqui nos nossos 6 principais pontos para escolher a melhor ação na bolsa, tá? E os últimos 2 pontos aqui que a gente destaca, também muito importantes, é conhecer o endividamento, a gente chama de estrutura de capital. Será que essa companhia tem muita dívida? Será que é muito arriscada? Né? Ela está com a corda no pescoço, ela pode realmente ir à falência ou não? Ela tem espaço para se endividar, ou seja,
Não necessariamente uma companhia que tem mais dívida ou menos dívida, ela é mais arriscada ou não, né? Usualmente, empresas, elas naturalmente têm algum patamar de dívida, né? Mas até um certo momento é saudável ter esse endividamento, né? Pensando num custo mais barato, às vezes tem algumas linhas específicas para o segmento dela. Então, esse ponto é muito importante. Qual que é o tamanho dessa dívida? Qual que é o custo dessa dívida? Será que é em reais? Será que é em dólar? Se o dólar subir, ela pode ter alguma variação nos resultados ou não? Será que é uma dívida muito cara? Por exemplo, a taxa básica de juros está em torno de 2%, mas a dívida dela é de 10%. Pô, chama atenção, parece que isso é uma dívida muito cara. Então, o nosso quinto e penúltimo ponto aqui é conhecer o endividamento dessa companhia, tá? Às vezes, um patamar muito grande de dívida pode também nos alertar e não necessariamente ser um bom investimento, tá? E por último, é lógico que a gente também quer comprar boas empresas com esses 5 pontos, né, essenciais para escolher uma boa ação, mas também a gente tem que saber o preço, o bom momento para comprar, e é isso que a gente fala em toda a live lá na Sara Live todo domingo, tá? A gente faz toda essa análise, esses 5 pontos, e também a gente olha o preço, a gente quer comprar bons ativos, mas com preços atrativos, né, preços considerados justos, né, que tem um potencial muito grande até chegar no valor justo que a gente está estimando, tá? Então, o preço, ele tem várias metodologias que nos deixam mais confortável para comprar boas empresas nesses 5 quesitos, nesses 5 pontos, mas também a preços considerados justos, preços atrativos que podem ter um bom potencial de valorização, tá? É assim que a gente tem trazido um ganho de patrimônio, um ganho de capital para centenas, para milhares de investidores, e você também pode fazer parte, sempre acompanhando nossa Sara Live, nossos vídeos por aqui, e sempre também tendo esses 6 principais pontos como um direcionamento para a sua tomada de decisão de investimento, principalmente investimentos em ações, tá? Então, esses são os 6 pontos principais que o investidor deve saber para escolher a melhor ação para investir. Vamos rever os 6 principais pontos? Primeiro, o histórico e o modelo de negócios, de onde que essa companhia veio, qual que é o modelo de negócio, quais são os diferenciais competitivos dessa companhia, né? Quais são os produtos que ela vende. Dá uma olhada, conhecer muito bem os controladores e os principais executivos, tá? Conhecer muito bem o faturamento, como é que essa companhia ganha dinheiro, como é que é a estrutura de custos, né? Será que ela realmente pode ter ganho de escala, ser mais rentável? A gente olhar também a lucratividade e a rentabilidade tanto hoje, mas principalmente as expectativas de expansão de rentabilidade. Isso pode ser determinante para achar empresas que vão se valorizar muito, né? Se tem expectativa de expansão de rentabilidade operacional, sobre patrimônio, diversos indicadores. E por fim, os últimos 2 indicadores, o endividamento também é muito importante, né, para saber se uma companhia pode ser muito arriscada ou se ela pode continuar crescendo de uma forma saudável. E o último e mais importante é entender também se pode ser uma oportunidade em relação a preço. Será que está descontado em relação ao valor justo? Será que agora é um bom momento de entrada? Será que pode se valorizar na semana que vem, daqui 2 semanas? Qual que é o tamanho desse desconto em relação ao valor justo, utilizando diversas metodologias para encontrar boas empresas a preços atrativos, tá? Esse é o nosso trabalho aqui em todas as nossas redes sociais, principalmente na Sara Live de domingo, e sempre também utilizando todas essas metodologias para levar os melhores investimentos, principalmente em ações, que é a grande oportunidade para realmente você ter essa mudança no seu patrimônio, tá bom? Se a gente acabou de ver os 6 principais pontos, e essa filosofia, essa metodologia é utilizada por todos os grandes principais investidores no mundo todo. É assim que eles mudaram o seu patrimônio, e é assim que a gente pode ter chance, você pode ter chance também de ter essa mudança, esse ganho de capital bastante expressivo. Também é possível, conhecendo sempre as principais metodologias e sendo muito consistente, colocando na prática, fazendo sempre, os resultados vão aparecer. Tá bom, pessoal? Já a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais! Tchau!